E a nossa Aleluia. meditação, ela está no livro de Daniel, no capítulo 3. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos tomar decisões, e tem certas decisões que nós precisamos ter coragem para mantê-las até o final. E sem Deus na vida, conduzindo, orientando, sem Deus em nossa vida, nos conduzindo, nos orientando, a probabilidade de errarmos é muito grande, muito grande. Ou decidirmos abandonar a escolha que fizemos. Nesse trecho do livro de Daniel, existem 3 homens que tomaram uma decisão e eles foram perseverantes em mantê-la. Neste livro, neste capítulo, está acontecendo o seguinte: um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele construiu uma estátua de ouro e decidiu que todos deveriam se curvar diante dessa estátua quando tocassem os instrumentos musicais. Porém, esses 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, não aceitaram. E vejam qual foi a resposta que eles deram ao rei diante da imposição de que deveriam se curvar diante da estátua de ouro. No versículo 17 do capítulo 3, a resposta deles foi a seguinte: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso provocou a ira do rei. E lá no versículo 19, fala assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. A fúria do rei era grande sobre eles. Mas observem, no versículo 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Pois então, vamos refletir sobre isso. Há momentos na nossa vida, como eu falei no início, que nós precisamos decidir. E nossas decisões, dependendo da situação ou da circunstância na qual estejamos envolvidos, pode nos levar a hesitar, a querer redefinir os nossos planos, as nossas atitudes. Mas
quando nós estamos firmes no propósito de obedecer e colocar a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele não nos desampara. Por mais que o sofrimento seja grande, que a dor seja muita, que a tristeza venha, é importante que estejamos atentos, buscando e nos animando em saber que o Deus Todo-Poderoso não nos deixa e não nos abandona. Esses homens tiveram que fazer uma prova de fidelidade e eles fizeram, eles se arriscaram, eles não imaginavam o milagre que iam receber, mas eles depositaram a fé deles naquele que é fiel, porque Deus é fiel. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, a palavra dele não volta vazia. Então, quando o Senhor viu a fidelidade desses homens, que não abriram mão de segui-lo para seguir outros deuses quaisquer, porque naquele lugar havia uma variedade de deuses estranhos que não falavam e nem ouviam, mas aquela população adorava aquelas entidades religiosas deles lá e prestavam culto. Mas esses homens não, eles foram firmes no propósito. Se morrermos, morreremos. Se o nosso Deus não quiser nos tirar, nos salvar, Ele não salvará. Mas nós não vamos nos dobrar à sua vontade, nem aos seus ídolos. Então, querido, meu querido e minha querida, você que está neste momento participando conosco aqui ou por uma gravação em algum momento durante o dia ou durante a noite, fique certo que vale a pena buscar ao Senhor, porque Ele está atento. Ele não é um Deus qualquer, Ele é o Deus. Ele se preocupa com cada um de nós. Passar por uma fornalha é algo assustador, porque uma fornalha ela chega ao ponto de aquecer mais de 1000 vezes. O calor é muito intenso. Ninguém sobreviveria. Os guardas que jogaram esses 3 homens na fornalha morreram porque não suportaram o calor. Mas esses 3 homens que entraram, quando eles saíram sem qualquer sinal de queimadura, sem qualquer sinal de abatimento, eles receberam até um prêmio. O próprio rei os reconheceu e ainda os agraciou. Então, o nosso Deus também, ele tem propósito para cada um de nós. Por mais que estejamos, repito, passando por situações que estão aparentemente fora do controle, do nosso controle pode até estar, mas não está fora do controle de Deus. Deus se importa e Ele tem solução, Ele tem resposta, Ele tem milagre, porque Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que ouve e responde oração. E que nós venhamos, em todo tempo, buscar cada vez mais esse Deus maravilhoso, não só pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, porque Ele é amor. Amém? Guarde isso no seu coração. Se a situação está apertada, se os problemas são grandes, se você não sabe o que fazer, busque mais e mais ao Senhor. E se você ainda não teve a oportunidade de buscar ao Senhor, porque você pode dizer, eu não conheço o Senhor é aquele, no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus Cristo não havia chegado ainda em carne e osso, mas no nosso tempo agora, o Senhor Jesus é o Filho amado que Deus mandou para nos salvar e para estar conosco todos os dias. Busque conhecer ao Senhor Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna e Ele está interessado em cuidar de você, em todo tempo, em cuidar de mim também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta palavra que nos lembra que o Senhor está presente,
que o Senhor é fiel, que o Senhor socorre aqueles que o buscam e que o buscam de todo o coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está atento a cada um de nós e nós estamos aqui, Senhor, para agradecer pelo teu cuidado e também para clamar a sua misericórdia sobre nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, para que nós não venhamos a desistir no meio da caminhada, para que nós não venhamos a declinar da nossa atitude de continuar perseverando no seu caminho. Por mais que passar pelo vale da sombra da morte seja algo assustador, mas saber que o Senhor está passando conosco é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Agradecemos, louvamos e bendizemos o seu nome. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.